Vou gravar aqui no... Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui com a gente, né? É mais uma atividade que se inicia desse projeto da Roda de Conversa, que é um projeto de extensão que eu coordeno, né? Sou a professora Vânia Leite, que estou coordenando esse projeto de extensão, e o intuito desse projeto é que uma professora dos anos iniciais venha contar sobre o seu trabalho que vem desenvolvendo nos anos iniciais, porque a gente considera que na escola a professora também produz conhecimentos. Não é só aqui na universidade, na UERJ ou em outros tipos de universidade. Então, nessa troca, a gente vai estar escutando um pouquinho, né, da sua prática pedagógica. Então, Silvânia, eu gostaria que você colocasse para a gente, rapidamente, assim, de onde é que você está falando, né? Porque aqui a gente está na janela virtual, a gente está conversando com gente do Brasil inteiro, mas eu sei de onde você é, mas quem está te escutando ainda não sabe, depois isso vai ficar gravado no Facebook, no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Silvânia Anjos, eu sou professora das séries iniciais, né, do município de Niterói. No momento, eu estou permutada, essa é a novidade, né? Eu estou permutada em São Gonçalo, então vou desenvolver meu trabalho em São Gonçalo com alunos de séries iniciais e também da EJA, que eu sou apaixonada. Trabalho há 23 anos na educação e estou muito assim, sempre querendo ouvir, né? Sempre querendo trocar. Então, essa roda, esse espaço é maravilhoso, que a gente pode... talvez eu traga mais indagações, né, do que respostas, mas eu acho que são essas indagações que servem para a gente refletir e pensar as nossas práticas. Então, eu quero agradecer o convite da professora Vânia e da Alessandra, né, que pensou com muito carinho aí nesse convite, eu aceitei de bom grado. Espero poder estar contribuindo com as nossas práticas. Bom, quando a Alessandra, na nossa conversa, né, perguntou, e aí, Silvânia, você aceita? E qual seria o tema? E tinha acontecido algo no dia anterior, né? Eu tenho um filho de 12 anos e tenho uma filha de 19. E ambos gostam muito de matemática, assim como eu. Embora minha formação de graduação seja de assistente social. Sou assistente social, tenho especialização em administração e supervisão escolar, enfim. E o meu filho, no dia anterior, chegou para mim, no dia anterior que a Alessandra fez o contato, ele disse uma coisa, ele falou assim, mãe, eu não gosto mais de matemática. E eu, falei, bom, pensei, né? Agora é hora de conversar e ver o que está acontecendo. Enfim, não vou narrar aqui o diálogo, mas, basicamente, né, essa percepção dele da matemática mudou em função dos afetos, né? Afetos ou desafetos. E aí não vou chegar a dizer que é um desafeto, porque é muito forte. E aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? E quando, logo quase que na sequência, né, a Alessandra fez o contato, e eu falei, bom, vamos conversar, né, sobre qual a interferência, como que nós, professores, como nós, docentes, podemos contribuir, qual o papel do professor nessa construção, não só na construção do conhecimento, mas também no prazer, né, dos nossos alunos e alunas em relação à matemática. E aí, por que eu falo matemática, né? Por que eu penso especialmente na matemática? Porque talvez para a gente, principalmente professores de anos iniciais, a gente consegue levar prazer para as crianças quando a gente está dando uma matéria de português, né? Ciências, a gente pensa no laboratório de ciência, a criançada adora, mas e a matemática? O que a gente pode estar contribuindo para que nossos alunos sintam prazer com as aulas de matemática, com o conhecimento produzido? E aí, assim, eu procurando uma frase para estar aqui trazendo para a gente começar esse debate, que eu espero que seja debate mesmo, que
é importante a gente trocar, né? Em momento algum, aqui é um monólogo, eu venho com respostas prontas. Mas eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que é: ensinar é uma prática, começa nos diálogos verbais e não verbais, precisa gerar prazer e vínculos afetivos fortes para potencializar o processo de aprendizagem. Veja bem, para proporcionar prazer, esse prazer está muito vinculado, né, aos afetos. E a gente sabe que, se a gente parar para analisar nas nossas memórias afetivas, né, quais foram as aulas que a gente mais gostava na nossa adolescência, na nossa infância? Era aquela geralmente era quando o professor, para além da matéria, mas quando o professor vinha com a metodologia diferenciada, quando fazia mesmo que trazia jogos, né, fazia aquela competição, mas de uma forma, né, saudável, dividia a turma em grupo, e era maravilhoso. Então, a gente precisa relembrar o que nos proporcionava prazer, para a gente também estar proporcionando esse prazer para os nossos alunos, né? A construção, creio eu que a construção do conhecimento, ela não precisa ser chata, estagnada. Os alunos, eles precisam, talvez eu esteja repetindo coisas aqui que a gente já ouviu, claro, né? Mas eu acho que é para a gente refletir, né? Qual o meu papel quando eu entro dentro da sala de aula para poder envolver o meu aluno na produção do conhecimento. Não apenas de aprender a matéria, que geralmente é o foco principal, né? A gente quer que o aluno entenda, compreenda o que a gente está tentando levar para a turma. E, Mas, Silvânia, então, dá um exemplo, porque aqui na roda, às vezes, entram graduandas do primeiro período, né? Hoje, assim, pelo nome aqui, eu não estou identificando ainda, mas tem alunas do curso de pedagogia aqui, tem professoras da rede. Como que é a sua experiência para proporcionar esse prazer na aula? Dá um exemplo para a gente aqui, para quem nunca pisou na sala de aula, só lembra da época de estudante, para ficar mais claro para essa pessoa, assim, né? Sim, claro. Olha, eu acho que, a princípio, quando a gente entra numa sala de aula, a gente precisa já entrar numa certa luta, entre aspas, né, com o imaginário do que se tem de matemática. Todo mundo aqui sabe, claro, que a matemática é considerada o bicho-papão. A matemática é aquela disciplina que não é considerada democrática. É como se fosse uma disciplina que não fosse para todos. Mas, na verdade, não é assim. A matemática é para todos, né? Ainda que cada um a seu tempo, ainda que cada criança entenda de uma forma diferente. Não necessariamente com as mesmas, né? A gente não pode pensar que, não, já expliquei 1, 2, 3 vezes, a criança não entendeu, então não é para ela. Não é assim que funciona. E aí, assim, o primeiro passo que eu dou quando eu entro na sala de aula, quando começa, eu bato papo sobre matemática, tá? Independente de matéria, eu não trago nenhum conteúdo específico a princípio, mas eu converso com eles sobre a matemática. E gosto de ouvir, né, que aquela velha pergunta: quem gosta de matemática? Sempre tem aqueles que gostam, tem a galera que fala que não gosta. E aí eu começo a mostrar para eles, eu sou meio, às vezes eu sou um pouco, nada muito ortodoxa, e já falo assim: olha, sabia que quem não gosta de matemática pode até morrer? Aí eles ficam: como assim, que exagero, né? Eu falei assim: morre. Como assim, professora? Morre, gente. Como é que vocês vão calcular para atravessar uma rua? Isso é cálculo. E aí a gente começa a viajar nas situações em que a matemática é aplicada no dia a dia e de forma tão espontânea, né? E aí eu pergunto: quem sabe fazer um Nescau? Eu sei. Falei: e aí, a gente coloca 20 colheres de Nescau, né? do pó para fazer um Nescau? Não. Então, eu falei: ok, então você calculou, você sabe matemática. Então, acho que primeiro tem que ter essa conversa, tem que desmitificar um pouco isso, porque a gente sabe que esses monstrinhos, né, eles geralmente vêm de casa e vai passando de geração em geração o medo da matemática. Então, mas você está falando dos anos iniciais, né? Do quinto, quarto ano que você trabalha e já está com esse terror todo? Que coisa! Sim, acontece. Tem uns que já vêm com medo de casa, né? Porque nós adultos, a gente tem essa capacidade
de colocar, de desmitificar alguma coisa para a criança, mas, ou o contrário, de colocar medo, né? E aí eu vou mostrando para eles, não, matemática é para você, sim, você sabe, você consegue, ok. São tantas as situações por quais eu já passei, mas vamos lá. Eu elenquei aqui algumas, que não é uma receita de bolo, né? Eu acho que cada um vai encontrar o seu tom, mas eu acho que é importante valorizar as tentativas das crianças. As crianças não podem ir para a aula com medo do erro, né? E aí é muito bacana quando eles conseguem compartilhar as ideias deles, o compartilhamento de ideias, né? Não, eu não consegui chegar nesse resultado. E aí compartilhar mesmo, tudo bem que agora, em tempos de pandemia, isso está um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, tá? Já voltamos aí, a maior parte já voltou presencial, né, dos anos iniciais, e a gente ainda, com esse distanciamento físico, é possível, sim, a troca, tá? Ainda quando estávamos no remoto, também eu conseguia estimular que os alunos tivessem uma experiência mais prazerosa em relação à matemática. Então, ao invés de eu chegar logo e falar sobre medidas, né, eu perguntava para eles, câmera aberta, o que vocês têm aí na mesa de vocês? E eles pegavam régua, vamos medir, e aí a gente tentava, no máximo possível, transformar aquele momento de aprendizado no lúdico, né? A gente não pode esquecer do lúdico. Para as turmas iniciais, gente, isso é marcante. O que faz depois a criança gostar ou não também é isso, a ludicidade. Então, Silvana, você trouxe duas questões que são bem bacanas, né? Que você traz o cotidiano e você faz a relação desse cotidiano com o conteúdo escolar que precisa ser aprendido e apropriado por esse estudante, né? Quando você falou, olha que bacana, você tem uma régua aí que você vai trabalhar com medidas e muitas vezes esse conteúdo que é abordado na escola está tão distante da criança, por isso que ela, entre aspas, não gosta de tais conteúdos. Não precisa ser só matemática, pode ser ciências. Então, você está trazendo uma ideia muito importante para essa discussão da roda. Se alguém quiser colocar alguma coisa aqui no chat, gente, escrever também, pode escrever aqui que eu vou falando, tá bom? E aí eu te interrompi, mas você pode continuar. Você ia falar outra coisa também. Ótimo. Vânia, eu fico pensando, quantas vezes, né, a gente tem aquelas missões de trabalhar alguma data comemorativa ou algum projeto da escola e que no final a gente precisa, como culminância, né, tem que criar o cartaz, tem que enfeitar a sala, enfeitar a escola, certo? Certo. E aí a gente, às vezes, aproveita pouco disso, desses momentos. Por que não, né? Eu consigo ali, sem precisar da nomenclatura, dependendo da faixa, né, que as crianças estejam, eu consigo trabalhar perímetro, porque a gente vai ter que medir a sala, a gente vai ter... Então, são N formas geométricas, porque a gente vai fazer a bandeirinha, enfim, a gente explora pouco isso. E já vai direto, né? A gente pensa muito na questão da arte e a gente separa a arte da matemática. Então, quando eu estou ensinando arte, gente, arte e matemática tem que andar de mãos juntas, né? Quando você, mesmo que seja de uma forma talvez intuitiva, que às vezes os professores fazem isso de forma intuitiva, pega lá, vamos lá, a gente vai ter que cortar lá o quadrado, né? E dar a medida do quadrado, lá 10 por 10 centímetros. Mas vamos explorar um pouco mais isso, né? Outra questão também, outro ponto que eu acho que é importante, para além dessas trocas lúdicas, é a escuta sensível. Eu já dei esse exemplo no outro momento que a gente esteve junto, né, com a Vânia e o Grupo Triverso. Escuta sensível. Essa eu gosto de dar esse exemplo porque foi um dos exemplos que me marcou demais. Uma turma de 5º ano, veja bem que a gente não está falando aí de alunos tão novos, inclusive com distorção seriedade, numa escola de uma comunidade em Niterói. E o conteúdo que eu queria estar passando para eles era a questão do troco. E eles tinham um grupo, na sala, um determinado grupo, que não entendia.
não chegava, né? Por mais que ali com eles, todo aquele processo, vamos trocar, e não ia, não ia. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de aula. Chegou um momento que eu falei, bom, para tudo, vamos conversar, vamos bater papo. E nessa de bater papo, né, aparentemente não tinha nada a ver com a aula, eu descobri, né, que as crianças tinham a única experiência, uma comunidade muito carente, tá? A única experiência que eles tinham, que esse grupo tinha de compra e venda, era comprando sacolé, uma determinada senhora que ficava lá também, morava próxima, vizinha deles, ela vendia sacolé. Só que essa senhora também não tinha qualquer conhecimento, tá, matemático. E o que ela fazia? Quer dizer, qualquer conhecimento matemático, não, que ela conseguia fazer as medidas do sacolé dela, né? Então, claro. ela tinha. Mas ela não conseguia fazer as contas, ela não chegava nesse raciocínio. Então, quando ela vendia o sacolé dela, digamos que fosse a R$1, a quantidade que as crianças pedissem para ela, eu quero 10 sacolés. Eles davam R$1 para ela, ela pegava R$1 e dava os 10 sacolés. Uhum. Entenderam isso? Era a experiência que eles tinham. Nossa, Então, muito pouco. não, e ela não sabia dar troco, ela simplesmente, se você pedia 5 sacolés era R$1, um sacolé era R$1, 10 sacolés era R$1. Então, ela não somava. Sim. Então, essa experiência deles, eles levavam para a sala e não batia o que eu falava, o que a gente estudava, com a experiência que eles tinham lá fora, que era única. Uhum, uhum. E eu só consegui entender essa situação num bate-papo. E aí é o que a gente chama de escuta sensível, né? Sim. Não se trata de condenar as crianças, de já pensar num laudo, essas crianças já têm descalculia, ou isso, ou aquilo, outro. Não, era a experiência de vida que eles tinham. Então, precisei entender essa história, né, que eu não conhecia, e aí, dali, a gente foi para um bate-papo e eu fui explicar para eles, os outros colegas também se envolveram no debate. Então, veja bem, a escuta sensível ela é muito importante. Às vezes, a escuta sensível nos salva, entre aspas, nos direciona, melhor dizendo, para qual caminho a gente deve seguir para que aquelas crianças consigam compreender o que a gente, né, está se propondo. Então, Silvânia, você está colocando uma questão fundamental, mas antes de eu comentar essa sua fala, eu vou colocar na roda a Elizabeth, que ela colocou aqui no chat. Estou no 6º período devido aos atrasos. Só agora peguei matemática, conteúdos e métodos 3, que é uma disciplina do curso da graduação de pedagogia da FFP. Sua fala me fez recordar um vídeo visto na disciplina Donald no País da Matemática. Lá cita alguns exemplos de como aplicar matemática de forma lúdica. Que bom, Elisângela, seja bem-vinda. E você, assim, complementando essa fala da escuta sensível, né, e chamando a atenção para destacar como isso é importante para a intervenção didática, né, que você está falando com outra linguagem, eu vou reforçar com a linguagem da didática, de uma professora de didática. Eu só vou fazer uma intervenção, então, se você não tivesse escutado, né, você podia mandar o menino para uma psicopedagoga, mas como você escutou, você pode perceber o que é, de fato, o problema, assim, a falta de conhecimento prévio, né, que eles tinham pela vivência deles. Então, você fez uma intervenção diante daquilo que você escutou sensivelmente. Se a gente não tiver essa escuta sensível, não tem como a gente fazer essa intervenção. Então, olha quantas questões didáticas que são importantes para esse prazer da matemática que você está falando aqui, né? E bem diferente de prazer ser igual a laissez-faire, que cada um faz o outro. Não, você está mostrando para a gente que tem toda uma fundamentação para esse prazer. Não é igual a laissez-faire ou igual pode fazer oba-oba, não é festa, não. Tem um olhar e um conhecimento que você está falando. A Mariana colocou aqui, interligando a questão da linguagem em português, podemos afirmar que também existe uma alfabetização matemática? Sim, com certeza, Mariana. Com certeza. Com certeza.
Tem, sim, uma alfabetização matemática, já tem os estudos, porque ler os enunciados nas situações problemas não é só uma questão de língua portuguesa ou interpretação, né? A Gisele Ponciano está defendendo agora, vai defender agora em março, a dissertação dela, e a gente faz essa discussão na dissertação, né, entre interpretação dos enunciados, que em matemática não envolve só o conhecimento dos sinônimos das palavras, como eu fiz lá com a UMEI, né, que a Silvânia trabalha, que a gente discutiu e descobriu nos nossos estudos que tem a parte conceitual. Então, é muito além do que simples interpretar um texto. Então, a alfabetização matemática, sim, é pertinente essa discussão, né? Você pode continuar. Eu estou te interrompendo para virar uma roda, né? Não, perfeito, ótimo. Estou adorando também. Fiquei muito interessada aqui também no vídeo, né? Que a Elizabeth falou que tem. Depois, se puder colocar o link aí para a gente, né? A gente consulta. Ele é O uma professor gracinha, adora esse coisas vídeo. novas. Esse vídeo é uma Né? gracinha. Uhum. Muito bom, muito bom. Voltando à questão Estou narrando a história, que é para a gente pensar e refletirmos juntos. Quando meu filho chega e fala, exemplificando, né? Mas o que aconteceu com ele, tenho certeza que acontece com várias outras crianças. Eu não gosto mais da matemática. Então, a gente precisa entender que as formas como a gente se relaciona com a matéria, com a disciplina, né? Pode refletir nos nossos alunos. Uhum. Né? Eu acho que é até muito diretamente. E antes de eu querer que meus alunos sintam prazer com aquela matéria que eu estou apresentando, eu também preciso sentir prazer, né? Eu preciso gostar. E nem sempre, principalmente nós, assim, que a galera que é um pouco mais, né, vivida, nem sempre é fácil. Eu ouço relatos de colegas falando: eu tenho muita dificuldade com a matemática, eu não gosto da matemática. E colegas que, assim como eu, precisam apresentar esse conteúdo, precisam trabalhar com a matemática, com a disciplina. Uhum. E aí, né? Então, a gente, antes de ir para a sala de aula, a gente apresentar um conteúdo, claro que não é uma mágica, né? Antes fosse, mas não é. Então, não é só porque eu tomei a consciência disso que eu vou, bom, a partir de agora eu vou gostar de matemática. Eu, por exemplo, sou amante da matemática, mas nem todo mundo é, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que ter contato com ela. E mais do que ter contato com ela, precisa passar isso para os meus alunos. Então, será que eu consigo fazer com que meus alunos gostem de uma coisa que eu não gosto? Uhum. Não, e isso não é só na matemática, né? Não só. Porque isso é na vida. Se a gente observar essas situações, a Elizabeth colocou o link para você copiar, viu, Silvânia? Obrigada, obrigada. E se eu não gosto, por exemplo, dos verdinhos, né, das folhas verdes, que eu brinco, meu filho não vai comer as folhinhas verdes, por mais que eu Isso. fale para ele comer essas folhinhas verdes. Se eu não gosto de ler e falo para o meu filho, vai lá ler o livro, agora você já aprendeu, a gente vê que não vai gerar o encantamento. Então, você falou uma coisa fundamental, isso não é só na matemática, em qualquer área a gente ensina muito pelo exemplo. É isso que você está falando. Então, se eu faço aquilo de mau grado, né, assim, meio assim, o aluno vai perceber isso, porque ele é muito perspicaz, né? Sim. E aí você não vai passar uma mensagem de fato que esse conteúdo é muito importante para ele como um cidadão, né? Nem, não precisa ser matemático, mas como um cidadão, né? Na vida. Eu anotei aqui umas perguntas. A Delma está de volta. Que bom, Delma. Seja bem-vinda. Que linda. Estou com saudade de vocês. Maravilhosa. Foi minha linda. Então, anotei aqui, eu fiz uns questionamentos que eu acho que é para pedir mesmo para vocês responderem, né? E pensar comigo, refletirmos juntos.
para quem, principalmente para quem já tem, né, uma experiência de sala de aula, ou mesmo para quem não tem, o que pretende, né? Qual a contribuição que os professores, nós professores temos para fomentar o gosto, o prazer em estudar matemática, né? Como as aulas podem se tornar mais atrativas. Então, assim, queria ver no chat quem já teve alguma experiência ou o que faz dentro de salas de aula, né? Ou pretende fazer. Eu volto sobre a questão das nossas memórias afetivas, gente, a gente não pode esquecer disso. Como era bom quando o professor saía do CUSP-GIS, né? Quem já não passou por uma situação dessa? E fazia lá, começava a brincar de forca, ou fazia qualquer um outro jogo. Às vezes você consegue dar a mesma matéria, se no final, às vezes dá um incentivo para o aluno. Olha, no final dessa aula, a gente vai fazer aí uma competição do grupo A com o grupo B, vamos ver quem vai conseguir fazer. Enfim, principalmente que hoje em dia nós estamos concorrendo, nem sei se é entre aspas, não, tá? Eu estou colocando as aspas, mas não sei se tem essas aspas, não. Nós estamos concorrendo com Free Fire, nós estamos concorrendo com outros tipos de atrativos, né? Eu vendo meu filho, a velocidade que são esses jogos, né, online, é uma velocidade muito grande, eles precisam ter uma capacidade de pensar muito rápida. E será que quando eles vão para a sala de aula e vê aquela aula completamente nada desafiadora, porque acho que criança, assim como nós, gosta de desafios, né? TikTok, isso aí, Mariana. TikTok, a gente está concorrendo com TikTok, gente, com Free Fire, então não é uma concorrência muito leal, não, né? Então, não dá, tá, para a gente ir para a sala de aula só na base do CUSP, agora não é mais GIS, né? Agora é do piloto. Do CUSP piloto. Não dá. A gente precisa inovar. Precisamos inovar, né? E reconhecer e deixar essa criança ter um acolhimento é muito importante para que eles entendam que cada um tem seu tempo, sim. Eu posso entender uma matéria em determinado muito rápido, né? O outro colega não, e vice-versa. Isso acontece na vida. Então, a criança não pode se sentir constrangida por não entender, por não ter compreendido. A Bernadette, desejo aprimorar minha escuta sensível, que inclui a observação, o que vejo ou ouço em sala de aula, de modo a replanejar as minhas intervenções. Ao fazer a contagem do quantos somos hoje, um aluno contou de 3 em 3 e por isso provoquei a contagem com outros agrupamentos, de 2 em 2, de 5 em 5. Que bacana, que bacana. E as coisas surgem, né? Em sala de aula, às vezes, de uma forma que a gente nem esperava. E as crianças trazem tanta coisa bacana. Eu trabalhei também com educação infantil, na Almeida Pacheco, com um grupo de 4 anos. E eu me lembro que como era prazeroso, eles adoravam, porque eu ensinei eles a jogar dominó. Eu fazia atividades com eles, em que eles tinham que... Isso na rodinha, né? Que criança pequena, na rodinha. Eles faziam contagem, tá? Aliás, não era contagem. Eu pegava tampinhas para ele, contava uma historinha, então aquelas tampinhas se transformavam em carneirinhos ou qualquer outra figura, né? E dali eu começava a partir de situações em que eu colocava, bom, vamos lá, cada um recebia um 10, tá? É porque a gente não registra, né, Vânia? Às vezes a gente deixa para trás as coisas que a gente faz e não registra muito. Sim. E aí, dali da rodinha, então eu contava uma historinha para eles, e eu começando a criar situações. Bom, cada um com 10, né? E aí, um morreu, e eles tiravam. A maioria conseguia, tá? Era bem bacana. E 2 fugiram. Aí um colocava, ao invés de tirar, e eles mesmos debatiam, não, se fugiu, tem que sair, se fugiu, não entrou. Olha só, na verdade, eu fazia uma condução, era mínima, porque eles mesmos
conseguiam criar lá as hipóteses deles, eles intervinham na resposta do colega, no pensamento. Então, quer dizer, eles estavam construindo. Isso é matemática. Com certeza, essa discussão que o professor proporciona, né, de estar colocando a sua ideia, de discutir as ideias em grupo, isso é fundamental para as futuras estratégias pessoais que eles vão elaborar lá no quarto, quinto ano, de outros conteúdos, mas que começa essa elaboração lá nos anos da educação infantil, como você colocou, né? A Nadia Chaney colocou aqui: eu pretendo trabalhar com objetos, trabalhos externos, sair um pouco da sala. Com certeza, né? Quando a escola possibilita você sair da sala, né, Nadia Chaney, é ótimo, porque tem escolas que os alunos não têm nenhum espaço para fazer educação física, às vezes tem que ir para a praça fazer educação física. Eu já vi escolas que vão para a praça para fazer educação física, mas é tudo de bom ter esse espaço externo, sim. Agora, trabalhar com os objetos, gente, é importante, mas trazendo um pouquinho da Irma Carato, às vezes fica numa concepção um pouco empirista da educação, que achando que só a manipulação do objeto, por si só, a criança vai se apropriar. Ela precisa pensar, refletir. Só a manipulação e sem a relação com o conceito com o qual a gente está querendo trabalhar, não resolve, né? Então, tem todo um trabalho para que a criança possa estar articulando isso, né? Até Vamos porque lá, chega então. Chega o momento da abstração, né, Vânia? Chega um Isso. momento em que a criança ela tem que, né? O que a gente pretende é que, com o tempo, a criança vá abstraindo os conhecimentos, né? E não fique tanto condicionada só ao manuseio de objetos. Uhum. Mas problema nenhum. Eu acho muito bacana que aqui sejam utilizados esses tipos de materiais, né? O concreto, porque parte do concreto. Eu acho um pouco complicado para crianças de séries iniciais a gente introduzir um conteúdo sem partir do concreto. Sim. Você quer ler o que a Débora colocou? A Vanessa Sim. falou aqui, ó, quanta inspiração, Silvana. É isso mesmo, Vanessa. A gente tenta. Ó, a Débora está contribuindo. O trabalho com os jogos é mágico. As crianças se interessam e a motivação vai lá em cima. Muitas habilidades podem ser desenvolvidas de acordo com a intencionalidade dos professores. Verdade, Débora. Como a professora Vânia sempre coloca, nessa questão da intencionalidade. Não é o oba-oba. Às vezes, talvez quem entre na sala, se for uma pessoa muito tradicional, pode até achar que você não está dando nada. Né? Na verdade, você está trabalhando vários conteúdos, porque está cheio de intencionalidade. E, às vezes, acontece também, né, daquilo destrinchar. E aí você tem que replanejar a sua aula, e aquela aula é o famoso vai render, né? Rende. Tem aula que rende demais, que não dá para descartar. Claro que você tem que ali concluir e tentar concluir o que você se propôs. Mas dali, daquela atividade que a gente às vezes planeja, né, surgem outras questões que podem ser abordadas e que a gente não consegue jogar fora, e nem deve. Né? Porque aí, uma outra palavra que eu coloquei aqui, que é a questão da contextualização. Né? Não fica fora. O aluno, quando começa a aprender em cima de determinadas... a intencionalidade é fundamental. A Kishimoto diz que a brincadeira é livre para a criança, mas não para o adulto. Perfeito, Delma. Perfeito. Deixa a criança, né, curtir, aprender brincando, mas a gente não está ali brincando. Né? Aí tem a questão, quando a gente vê que a criança está curtindo, né, está aprendendo ali com ludicidade, ou simplesmente mesmo que não seja tão lúdica, porque nem toda aula a gente consegue transformar essa aula, né, todas elas de uma forma tão lúdica assim, mas quando a gente proporciona um prazer para a criança, pelo menos para mim, eu acho que automaticamente a gente sente prazer também. Né?
E é esse prazer que eu acho que a gente tem que pensar antes de entrar na sala de aula e querer que nossos alunos aprendam, né? Façam algo que talvez a gente não esteja fazendo. Ó, Como o Vânia falou, a gente entende, as crianças entendem. Eles isso. percebem se a gente está automatizada, né? Uhum. Repetindo e lendo ali aquilo, vamos lá, página tal, agora vamos lá. É necessário? É. Então, a gente não está descartando isso. A sistematização ela é importante. Nádia Janei disse que eu trabalho em escola, mas sou do administrativo. Lá, eles usam material dourado, que é bem bacana. Sim, o material dourado é um instrumento que a gente utiliza até hoje, né? E ele tem uma função bem interessante. Eu não passei pelo material dourado enquanto criança. Então, quando eu ensino... Porque aqui, infelizmente, eu não vou conseguir fazer isso para vocês, mas quando eu ensino a adição e a subtração, eu ensino com jogos. Não sei se a Vânia conhece. Não, acho que se vou aprender com você, Vânia. Não sei. Qual foi o jogo? Eu chamo de jogo das bolinhas, né? É o nome do jogo das bolinhas. Uhum. Mas é Nunca 10 e o jogo das bolinhas. Tá? O Conhece, Nunca né? 10 é da Camille Constance, né? Constance Camille, né? O Nunca 10, né? É maravilhoso, eles adoram. E eu fico refletindo que eu aprendi a matemática a fazer essas contas, mas não tinha significado, tá? Eu até sabia que, ok, se eu tenho 20, se eu perdi 10, né, eu vou ficar com 10, ok, eu tenho que tirar, fazer uma subtração, ó, tranquilo. Mas eu não entendia, isso foi quando eu entendi depois de adulta, o porquê que pega emprestado, o porquê que sobe um. A gente não tinha explicação para isso. Simplesmente a gente fazia automaticamente. Nós aprendemos de uma forma muito automática. E aí está um desafio. A gente precisa finalmente entender a coisa para a gente explicar direito. Né? Claro que os professores faziam o que era possível para a época. Né? Não se pensava tanto dessa forma. Mas a gente está lidando com outra geração. São outras crianças. Né? As crianças são outras. Ó, a Vanessa então, desculpa, a Vanessa colocou, é de suma importância que o professor questione, debata e socialize com a turma soluções encontradas por cada aluno para elucidar um jogo, brincadeira e até uma situação problema. Ok, esse faz parte todo do trabalho de matemática, né, que a Vanessa está colocando. Dessa forma, as crianças podem perceber que há diferentes formas de encontrar uma resposta e que elas devem fazer a escolha do procedimento que julgar mais rápido. E a Delma colocou que usa o jogo de vareta para multiplicação e a construção da tabuada. As crianças adoram. O jogo de vareta é excelente, né? Porque você pode fazer, cada vareta vale 2, cada vareta vale 3, vale 4, né? E tem toda uma intencionalidade. As crianças vão, claro, olha, eu estou brincando, ok, mas o professor está trabalhando com os fatos. Excelente isso. Perfeito, perfeito. O que mais que eu elenquei para trazer esse... Gente, eu estou muito afônica. Justamente hoje. São as aulas que começaram, né? É tipo isso. Já falei sobre a questão da contextualização, né? Creio eu que eu tinha falado isso com vocês. A aplicabilidade das situações concretas, a escuta sensível, o ambiente amigável. Isso é importante, importantíssimo. Né? Uhum. O compartilhamento de experiência e esse prazer que a gente tem que levar. Se a gente não tiver o prazer, a gente não consegue levar esse prazer para as crianças. Não dá, fica difícil. Sim. Né? E eu gostei aqui dos comentários, né? Eu acho que se as meninas estiverem de acordo, se alguém quiser abrir o microfone, colocar, né? Se a Delma quiser colocar também, seja bem-vinda, Delma, e outras pessoas que quiserem abrir o microfone, porque o nosso bate-papo está terminando, né?
foi muito rico, né, Silvânia? Assim, com vários elementos que contribuem para a gente estar refletindo, né? E quando a gente escuta uma prática assim cheia de experiência, como você trouxe aqui, a gente faz um retrospecto. Será que eu sou assim? Será que eu quero ser assim enquanto professora? Né? Porque tem gente aqui da graduação também. Será que eu vou ser assim? O que eu estou proporcionando de prazer ou não para a minha sala de aula, né? Então, é isso. Estão pedindo para colocar o link de novo. Alessandra, por favor. E a gente também, vocês receberam um formulário. Quem quiser compartilhar uma prática com a gente aqui na roda, entre em contato com o nosso grupo, né, que é o grupo Triverse, e a gente conversa com vocês, né, como que é o esquema aqui da roda, né, qual o dia que a gente tem disponível para que a gente ocorre essa atividade, geralmente é segunda-feira, né, e excepcionalmente hoje a gente começou 5h30, porque a Silvânia daqui a pouco vai para o EJA, né, para a Educação de Jovens e Adultos, né. Então, a gente está preocupada também com o horário, né? Mas você gostaria de falar umas palavras finais? E aí, enquanto isso, as meninas ficam mais animadas e colocam ali para a gente ir terminando. Viu, Silvana? Para encerrar aí a minha fala, eu penso nessas frases que a gente ouve, né? Matemática, amo, odeio. Mas a gente viu que existe um meio termo, né? Então, quando eu vou novamente, desculpa estar voltando no exemplo, mas quando meu filho fala eu odeio matemática, eu sei que não é um odiar de verdade. É o momento, são as experiências que ele está vivendo em sala de aula que estão fazendo com que ele diga que ele odeie. Uhum. Né? Eu não gosto mais. Então, assim, é reversível. Né? É reversível. Existe o amo, eu odeio, mas existe também hoje eu gosto, amanhã hoje eu não gosto, amanhã eu posso gostar. Sim. Né? E isso vai depender demais, vai depender demais do nosso envolvimento e da forma que a gente quer levar a matemática e as outras disciplinas também, como bem disse a Vânia, para os nossos alunos, né? A gente tem nós temos tantas responsabilidades, mas temos mais essa. A gente precisa, né, compreender isso, que a gente consegue fazer a criança entrar na sala de aula gostando de uma disciplina e saindo odiando, ou vice-versa. Ela pode entrar na sala de aula detestando e chegar em casa e falar assim, mãe, agora eu amo a matemática, agora eu amo português, agora eu amo ciência. E também, falando dessa questão que não só odeia ou ama, não tem tempo, viu, gente? A Letícia Trotti, que defendeu aqui o ano passado uma dissertação de mestrado, na dissertação dela, a gente viu nas narrativas das professoras que, dependendo, né, até lá na faculdade, na formação inicial, se ela tem um professor que mostre o sentido, o significado daquele conteúdo, aquela professora foi gostar da matemática lá na formação inicial. Então, sempre é tempo da gente mudar a nossa concepção e a nossa forma de pensar, né? Basta ter alguém que nos mostre um outro lado que a gente não estava vendo até então, né? E a gente espera, né? A Silvânia está trabalhando com isso na sala de aula e eu aqui na formação inicial, mas a gente espera que essa construção seja lá da educação infantil, como a Silvânia trouxe várias oportunidades para que a criança se interesse, deixe a educação infantil e não passe todo esse tempo com esse aversão para essa disciplina, né? Então, gente, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, né? As próximas rodas a gente vai fazer também por esse tipo de inscrição, porque eu já tive problema de entradas inoportunas na sala, né?
E agora a gente disponibiliza nos canais e as pessoas podem entrar em contato com o nosso grupo Trivertes, que fica na FFP, UERJ, em São Gonçalo. Tá bom? E, Vânia, para quem... Fica a dica, né, Dodi? Fica a dica para quem acredita que não tem muita afinidade com a matemática, que não gosta muito da matemática. Nós também precisamos, né, de ser motivados. Temos a questão da obrigatoriedade, mas também é bom que sejamos motivados. Então, esses espaços, né, eu acho que a gente precisa estar ali perto de quem goste, né, daquela disciplina que a gente talvez não tenha muita, né, manejo, acha que não tem, mas que alguém também que nos motive, né? Esses espaços. Quanta coisa a gente aprendeu. Seu pai está pedindo para deixar o cadeado aberto do portão. Quantas coisas eu aprendi, né, com o grupo, com a equipe do Triverse. Foi maravilhoso. Então, eu via também nas colegas os olhinhos brilhando quando descobriam uma forma nova de ensinar ou descobriam algo novo, né? Então, vamos nos motivar para a gente motivar nossos alunos. Com certeza. Muito bom, tem muitos agradecimentos aqui no chat. Compartilhar com o outro, a gente aprende também ao compartilhar, porque eu vi que você organizou todos uns tópicos para falar, então isso é bom, porque você está explicitando a sua prática, então eu convido quem quiser participar dessa roda, entre em contato com a gente, tá bom? E eu vou me despedindo de vocês e vou parar a gravação. Um beijo e um queijo e até a próxima roda.